Começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Trabalhador agredido em sua honra, reputação ou integridade psíquica tem direito à reparação por dano moral. Planejamento financeiro é importante para quem vai se aposentar. E a fofoca no ambiente de trabalho é o assunto abordado no quadro de entrevistas. O que é a reparação por dano moral? Quando o trabalhador tem direito a ela? E como a Justiça do Trabalho vem julgando esses casos? Veja agora no Fique Sabendo. Como compensar a dor sofrida por um trabalhador vítima de algum abuso, constrangimento ou acidente no ambiente de trabalho? A dor não tem preço. Em alguns casos, porém, a Justiça tenta minimizar os efeitos do dano. Além da reparação material e estética, a doutrina jurídica reconhece também o direito da vítima à compensação pelo dano moral sofrido. Mas o que é o dano moral? Segundo juristas, o dano moral acontece quando algum aspecto da personalidade da pessoa, seja física ou jurídica, é agredido. Em geral, são considerados bens dessa natureza a intimidade, a honra, a reputação, a imagem e o nome da pessoa. O dano moral é um prejuízo que alguém experimenta, que alguém sofre nos seus atributos da personalidade, que eu chamo de direitos da intimidade, como a honra, a boa fama, o nome, a dignidade, enfim, são esses atos ilícitos que nos causam dor e sofrimento nas relações de trabalho. Em quais casos ele ocorre mais precisamente na Justiça do Trabalho? Na verdade, é no contrato de trabalho, por exemplo, o assédio moral, né? Aquelas acusações de justa causa que são desfundamentadas, que são inconsistentes, não é? O empregador que ofende a honra e a boa fama do empregado, ou vice-versa, porque também pode ocorrer no sentido contrário, o empregador também pode sofrer dano moral por ato de seu empregado. O Brasil adota o sistema aberto de aferição do valor da indenização, ou seja, cabe ao magistrado a difícil tarefa de fixar uma quantia que represente a reparação por dano moral. Não existe tabela, portanto, o juiz deve levar em consideração a intensidade do sofrimento, a gravidade, a extensão da lesão, assim como as consequências na vida e na capacidade do trabalhador. São também parâmetros as condições econômicas e sociais da vítima, assim como as condições do ofensor. Deve-se considerar ainda se houve tentativa do ofensor de minimizar ou retratar o dano. Esse é um dilema, né, que o juiz do trabalho se vê para fixar o valor, porque a legislação não traz parâmetros objetivos. Então, ele tem de examinar as circunstâncias do caso concreto e partir de um critério de prudência, né? Um critério de razoabilidade, um critério de proporcionalidade, que não cause um enriquecimento à vítima e nem faça com que a empresa possa ficar insolvente com essa condenação. Alguns cuidados devem ser observados também em relação ao empregador. Ao estabelecer o dano moral, deve-se fazer a diferença entre o grande e o pequeno empresário. Aí, nesses casos, configurada a lesão moral, o valor da indenização deverá observar forçosamente a situação econômica do ofensor, sob pena de ele se tornar inviável, né? Tornar a empresa inviável. Então o juiz tem que ter uma prudência ao fixar o valor para que a empresa não entre em processo de falência pela condenação. No caso de um acidente de trabalho, por exemplo, a culpa ela é sempre do empregador, é de ambos? Se for uma atividade de risco, não se perquire culpa, ou seja, não se examina a culpa é presumida. Mas se for atividade que não seja de risco, deve ser demonstrada a culpa do empregador. Em todo caso, o que se pretende é que a reparação por dano moral exerça um caráter pedagógico sobre empregador, empregado e toda a sociedade. Para evitar que o infrator
o ofensor persevere naquela conduta ilícita, não é? Ela é calcada em um tripé, a indenização: punir o infrator, compensar o sofrimento da vítima e prevenir atitudes da mesma natureza. A aposentadoria, por representar uma ruptura com papel profissional formal, ao invés de ser vivenciada como repouso merecido, pode significar uma ameaça ao equilíbrio psicológico. Pensando nisso, o TRT colocou em prática o programa de preparação para a aposentadoria. Voltado para o público interno, o projeto pretende acolher servidores e magistrados com a possibilidade de se aposentar e trabalhar o impacto que essa nova fase de vida pode causar. O objetivo é motivar a construção de novos projetos de vida, buscando a prevenção de diversos problemas que a aposentadoria não planejada pode trazer. Uma das iniciativas do projeto foi a discussão sobre a importância do planejamento financeiro, que pode ser fundamental para quem quer garantir uma aposentadoria tranquila. O planejamento financeiro é uma das questões principais da aposentadoria, porque é uma nova etapa, existem novos custos e é muito importante que a pessoa chegue nesse momento preparada para arcar com os custos novos que vêm e se reestruturar, porque, na verdade, em especial para alguns servidores públicos, há uma certa queda na remuneração. Então, é importante que a pessoa se programe, porque ela vai ter outros custos com saúde, às vezes alguns custos com moradia, que ela não tinha antes. A servidora Maria das Graças Tavares Teixeira está gostando dos encontros que proporcionam reflexão e interação com os colegas, mas adianta que não pretende se aposentar tão cedo, mesmo já tendo completado o tempo de serviço e contribuição. Eu tenho 30 anos de tribunal, 15 anos de atermação e não vou me aposentar, porque eu adoro trabalhar. Adoro o que eu faço, tenho o maior prazer de levantar todos os dias e vir trabalhar. E como eu sempre digo para os meus colegas, que prazer a gente sempre quer mais, nunca tirar. E trabalhar para mim é um prazer. Eu tenho prazer de vir trabalhar. Enquanto eu tiver, estarei aqui. No mundo atual, o trabalho ocupou um papel de status na sociedade. O respeito e a admiração estão vinculados ao emprego e ao cargo que a pessoa exerce. Além disso, o trabalho é o principal organizador da vida humana. Horários, atividades e relacionamentos são determinados conforme as exigências do trabalho. Assim, ao se aposentar, grande número de pessoas perde seu ponto de referência. Nesse sentido, a preparação para a aposentadoria torna-se essencial. A gente viu que algumas pessoas tiveram o receio de que o programa era uma maneira de estimular a pessoa a se aposentar. E não é, esse não era o objetivo do programa. E a gente viu com os participantes que ficaram, todos os 6 encontros, que realmente foi um momento, não de que a pessoa realmente tenha que se aposentar, mas de que ela possa pensar sobre isso, planejar para que quando esse momento chegar, ela tenha escolhido que ele chegue, e que ele chegue de uma forma positiva, como realmente como sendo uma coisa que a pessoa mereceu receber após tantos anos de trabalho. E no próximo bloco, a especialista em gestão de pessoas, Maria Célia Franklin, vai falar sobre o prejuízo que a fofoca pode trazer ao ambiente de trabalho. Veja a seguir. Todo mundo diz que as pessoas no ambiente de trabalho formam uma família. E não dá para discordar muito disso, afinal, passamos mais tempo no trabalho do que dormindo ou com nossos familiares. Mas como em toda família, sempre tem aqueles que conturbam o ambiente, independente do motivo que os levam a fazer isso. São os que gostam de uma fofoca, especular sobre a vida alheia. Para a administradora de empresas e especialista em gestão de pessoas, Maria Célia Franklin, a fofoca prejudica tanto a empresa quanto o profissional. Ela está aqui conosco hoje para falar sobre o assunto. Seja bem-vinda à Hora Extra, Maria Célia. Obrigada, eu que agradeço.
A fofoca pode ser perigosa para o desenvolvimento da carreira do profissional e também pode causar prejuízos à empresa? Pode, totalmente. A falta de comunicação interna clara geralmente é o que mais causa conversas paralelas. Se a gente não for muito claro no dia a dia, principalmente o gestor, né, e ter uma linguagem clara com os seus colaboradores, a empresa tende a ter problemas de dia a dia em relação aos fatos e acontecimentos. A imaginação das pessoas é muito fértil. Então, se a gente não é muito exato na comunicação, a gente pode trazer comprometimentos para a empresa. Perda de tempo, vamos dizer assim. Ou seja, o líder precisa dizer exatamente o que ele quer de seus liderados para que haja um ambiente mais natural. De preferência. E outra coisa importantíssima, o líder não pode ser aquele que tem a atitude de fomentar as conversas, né? Porque é normal no dia a dia a gente ter conversas paralelas. Isso não tem como você tirar totalmente. Isso é inerente do ser humano. Comunicação é uma coisa saudável. O que é interessante é que dele sai uma atitude de transparência sempre. Se ele tem essa atitude sempre, a equipe tende a seguir o seu líder. Então, a atitude dele vai refletir em cada um da sua equipe, na verdade. Como diferenciar a fofoca inofensiva, aquela fofoca simples, de uma intriga muito pesada, maldosa, que pode até destruir uma carreira? Isso é muito complicado, né? A fofoca, na verdade, comentário são feitos. O problema é a imaginação em cima de um comentário. Isso é muito perigoso. O que eu diria para as pessoas é o seguinte: preste atenção, porque hoje você pode ser o agressor, amanhã você é a vítima. Todo mundo, de alguma certa forma, já sofreu por causa de uma conversa paralela ou de alguma coisa maldita. Então, é muito importante a gente não dar margem para que os comentários, principalmente comentários da vida pessoal, vazem, né, na empresa. Eu acredito que a empresa é um ambiente onde a gente tem que ter relações formais. Eu sempre falo isso. Você não pode expor a sua vida pessoal se você não quer que ela seja exposta. Portanto, preste atenção nos comentários, preste atenção nas suas colocações. Nós falamos tanto em diversidade, não é mesmo, hoje em dia, e a gente tem que ter respeito com essa diversidade. Portanto, ética. A palavra certa é ética. Ética em relação ao seu comportamento, ao que você conversa, ao que você fala, ao que você imagina. Não julgue. Seja ético e se coloque no lugar das pessoas. E aí você minimiza bastante esse problema. O fato de falar menos da vida pessoal também, você se expõe menos também, né? Com certeza. Então, quando você tem uma necessidade, converse com alguém que você tem um relacionamento um pouco além, que você confie. Quando tem muito uma coisa que eu acho interessante, uma pessoa chega para você e fala assim: posso te contar um segredo? Bem, se é um segredo, para que ele vai ser revelado? Então, não deveria ser revelado. Ou ele é uma coisa que vai construir, ou é uma coisa que tem que ser velada. Se uma pessoa pede segredo, mantenha o segredo. Pense que depois você vai precisar dessa pessoa. A gente precisa se trocar sempre. E é bom no ambiente de trabalho a gente ter uma pessoa que a gente se identifica mais, com quem a gente troque mais. É natural. Mas não coloque a sua vida pessoal na mesa. Trate a sua vida pessoal como ela deve ser tratada, com muito respeito. Uma pesquisa realizada pelo site LinkedIn no ano passado apontou que o que mais incomoda o brasileiro no trabalho é o excesso de fofoca. Ninguém escapa a ela mesmo, né? Na verdade, é o excesso de rádio peão que a gente fala. Na empresa a gente chama de rádio peão. É uma questão inevitável. Agora, o que eu recomendo? Se você vê uma rodinha no café, principalmente, e os comentários começarem a ficar num nível que não te agrada, vai para outro lugar ou troca o assunto.
É muito fácil de você neutralizar uma pessoa. E ela é fácil de ser identificada. E não dar fomento, não fomentar as conversas que são mais pesadas. Mudar o tema da conversa, por exemplo. Isso, é fácil de desviar. É aquela velha história, né? Existe a fofoca porque tem alguém para ouvir. E ela tem alguém para repassar. Por isso que a gente chama de rádio peão. Então, você fala uma coisa, o outro já interpreta e cada um tem seu filtro. E aí a coisa vai aumentando. E no ambiente de trabalho a gente perde muito com esse tipo de conversa, porque há um desgaste, você tira o foco daquilo que você está lá para fazer. Exatamente. Acaba você tomando seu tempo e não sendo um ambiente até, a certo ponto, agradável de se ficar, não é mesmo? Simplesmente ignorar um boato pode fazer com que ele cesse ou essa não é a melhor atitude? Ignorar-se depende do tipo de boato que a gente está falando. Se é alguma coisa séria, no caso de um gestor, é muito importante que ele comece a averiguar a origem desses boatos e parar, cessar esses boatos, esclarecer o que está acontecendo. Um exemplo, vai ter corte de pessoal, a empresa vai ser comprada. Se isso está trazendo algum movimento que não é interessante, aí ele deixa a coisa acontecer, a imaginação fica cada vez mais, né, sofisticada, porque a imaginação da gente não tem limite. Portanto, é importante ele tomar uma atitude e esclarecer os pontos que têm que ser esclarecidos. Agora, se é um comentário a respeito da vida pessoal de alguém, geralmente ele tem que intervir se a coisa toma uma proporção maior, né? Indevida. Até para neutralizar essas pessoas que fomentam esse tipo de comentário. E como que o trabalhador pode se proteger da melhor forma de uma fofoca no ambiente de trabalho? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a administradora de empresas e especialista em gestão de pessoas, Maria Célia Franklin, que fala sobre a fofoca no ambiente de trabalho. Maria Célia, como é que o trabalhador pode efetivamente se proteger da fofoca no ambiente de trabalho? Olha, uma coisa que é muito interessante a gente aprender e prestar atenção é o seguinte: nós nascemos com uma boca e 2 ouvidos. E o que a gente percebe é que quanto mais a gente ouvir e filtrar e menos falar, melhor. E sempre se colocar no lugar do outro. Então, se você for fazer um comentário, é interessante você pensar assim, esse comentário, ele vai ter uma repercussão, ele é construtivo ou ele é apenas um comentário? Então, se for um comentário a respeito de uma pessoa e, principalmente, colocando essa pessoa numa situação ruim, pense que poderia ser você. Então, se a gente fizer esse exercício, aliás, é um exercício que a gente deveria fazer sempre em qualquer situação, é uma maneira da gente se proteger. Porque se você é uma pessoa que não dá margem para que as pessoas cheguem em você, consequentemente, você dificilmente vai ser vítima de um comentário. Então, a atitude, as pessoas que são mais vítimas, geralmente são as pessoas que também conversam mais do que devem. E conversam com pessoas que não estão preparadas para ouvir. Então, eu acho muito interessante esse exercício que a gente deve fazer. Se coloque no lugar dos outros e reflita bem que a gente foi feito com apenas uma boca. Então, a gente tem que falar menos e ouvir mais. Em termos dos ocupantes de cargos nas empresas, quem que são as maiores vítimas da fofoca e os fofoqueiros mais contumazes? Vítima, acho que sempre os gestores têm mais propensão a ser o foco, né? Principalmente porque eles são sempre os alvos mais observados. E também as pessoas que, por incrível que pareça, algumas pessoas que têm uma vida muito agradável, chamam muita atenção. Às vezes as pessoas, a gente fica com um pouco de inveja, né? E começa a ter conversa sobre o
comportamento daquela pessoa, assim, assado. Mas eu acredito que seja mais os gestores, que sempre seja vítima. E quanto ao perfil, eu acredito que as pessoas que têm uma autoestima baixa ou momentaneamente esteja com essa autoestima abalada, elas sejam essas pessoas que sempre estão propagando. O perfil são pessoas mais extrovertidas e são pessoas que gostam de estar em contato com outras pessoas, portanto extrovertidas. No entanto, elas são pessoas que momentaneamente, porque você pode ter algumas experiências e pode aprender com as experiências, e se você tiver uma consequência anterior que te prejudicou no trabalho, é interessante que você cesse aquele comportamento, né? Portanto, ela é sempre uma pessoa que está com inveja das outras, que está desmotivado. A gente relaciona demais um ambiente que não é saudável com desmotivação. Eu acredito que, inclusive, por aí, o chefe, né, sempre ser o alvo. Ou a pessoa que tem um destaque maior, aquela pessoa que é mais, que tem um relacionamento melhor, que sempre está bem, está sempre se destacando. Essas pessoas tendem, né, a ter, às vezes, as outras pessoas tendem a sentir um pouco de inveja delas, né? Se essa pessoa souber lidar com essa situação e continuar sendo uma pessoa da onde ela é aquela pessoa que transmite coisas boas, logo fofocas são neutralizadas. A correspondência da comunicação, ela só vai propagar se você começar a valorizar. Então, um conselho que a gente dá você está sendo vítima, não valorize aquele momento. Vá numa pessoa que possa solucionar isso para você, converse, veja o que a empresa pode te ajudar nesse ponto e neutralize essa pessoa. Mas a gente verifica muito que o perfil das pessoas é muito voltado à falta de autoestima. Então, veja bem, quem fofoca é quem não é muito equilibrado. Então, é fácil da gente perceber e é fácil de neutralizar. É preciso também ter cuidado com as fofocas postadas nas redes sociais, a onda do momento, né? Nossa, a gente tem que ter muito cuidado. É muito interessante a falta de sensibilidade que as pessoas têm em relação à rede. Um comentário que você coloca está para o mundo. Então, assim, o que a gente percebe é que as pessoas parecem que às vezes não têm noção da abrangência de um Facebook, de um LinkedIn, de uma rede social. Uma coisa que a gente vê são os comentários em relação às situações. Você tem que lembrar sempre que quando você toma um partido, faz um comentário em relação a qualquer situação, aquilo partiu de você e foi para uma abrangência que você não domina. O que você coloca na rede não é seu mais. E a gente precisa ter muito cuidado. Qualquer comentário em relação a algum político, a empresa, o que a gente vê às vezes é a pessoa falando mal da empresa, do ambiente onde ela está na rede. Ou falando, fazendo comentário, olha fulano, né? Olha ele num barzinho com outra pessoa com um uniforme de trabalho. Então, é muito complicado. Você tem que saber se comportar, principalmente no ambiente de Facebook. A gente trabalha muito hoje em dia com é uma ferramenta para a gente. E essa ferramenta, como qualquer outra, ela pode ser positiva e negativa. O que falta é a gente se comportar, saber se comportar diante dessa ferramenta. Então, a gente não pode esquecer dessa noção jamais. O que eu coloco, um comentário que eu faço em relação a qualquer pessoa, a qualquer evento, está na rede, é público, deixou de ser seu. Então, muito, muito cuidado com esse tipo de postura. E nesse sentido, é melhor que o trabalhador não seja amigo no Facebook da empresa onde trabalha? Não. Seria bom evitar isso? Ele pode ser, na verdade, o meu enfoque ele é um ser integral, sim, dentro ou fora do trabalho.
Quando o Facebook é uma ferramenta, é uma coisa pública, é uma rede social absolutamente sem limites. Porque, por exemplo, na minha empresa, nós temos 5.000 seguidores. Hoje a gente está transformando numa fanpage. Significa que na minha empresa eu vou ter um número ilimitado de pessoas. Você imagina 5.000 pessoas, que daquelas 5.000 pessoas, um comentário que você faça sobre uma celebridade, sobre alguém de um poder, alguém da empresa, uma situação da empresa, uma situação do concorrente da sua empresa, a abrangência que tem. Então, assim, o que a gente, se é da empresa ou não, é você. É você fazendo um comentário. Então, assim, seja amigo, inclusive, da sua empresa. Amigo que eu falo assim, cutuque lá, siga o site da sua empresa, até para você estar sempre atualizado. Né? A rede social está fazendo com que a gente aprenda a se colocar de uma forma correta, no lugar correto. Se a gente não aprender, possivelmente nós vamos ter algumas consequências que a gente não sabe quais são ainda. Mas lá na frente vai ter. Então, assim, é aquela velha história. Tudo que a gente fala tem uma energia, um movimento em cima daquilo. Se isso for positivo, é muito bom. E se isso for negativo, lá na frente, o mundo é ciclo. Possivelmente, o mundo vai te cobrar esse comentário. É uma questão de bom senso, né, Maria Célia? É uma questão de bom senso. Muito obrigada pela entrevista. Você que já veio aqui várias vezes na Hora Extra, contribuindo para o nosso programa. Obrigada a você. Estou sempre à disposição. Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Não deixe de acompanhar também as notícias do TRT pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima. Na edição do Hora Extra desta semana, você vai conferir as seguintes notícias. Trabalhador agredido em sua honra, reputação ou integridade psíquica tem direito à reparação por dano moral. Planejamento financeiro é importante para quem vai se aposentar. E a fofoca no ambiente de trabalho é o assunto abordado no quadro de entrevistas. Não perca!